Maranata, o Senhor logo vem, e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, minha querida, meu jovem, meu querido adulto, meu querido idoso, idosa. Se você não estiver bem, busca paz e consolo que só há em Jesus. Meus amados, hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 5 desse livro aqui maravilhoso. Olha que interessante. Alguns aspectos importantes que é importante a gente seguir. Primeiro, ao ler a Bíblia, eu frequentemente descubro novas verdades de encorajamento. Posso permanecer vitorioso na batalha contra a tentação. Meu tempo de oração se converteu em algo precioso e cheio de alegria. Deus responde muitos dos meus pedidos. Tenho mais alegria e ousadia, como está em Atos capítulo 4, verso 31, para falar aos outros de Jesus. Me alegro em saber que me tornei mais sociável. Vivo feliz pela graça de Deus e me sinto seguro em suas mãos. Nos tempos difíceis, Deus me sustém e me fortalece de maneira maravilhosa. Reconheço os dons espirituais que Deus tem me dado. Parei de fazer críticas, me sinto incomodado ao escutar, sabe? Murmurinho, sabe? Ali picuinha, outros criticando, sabe? Falam mal do outro. A mudança acontece de forma que silenciosa, sabe? É um processo, entendeu? É um processo ali. Só percebi depois de ter passado um tempo orando diariamente pelo Espírito Santo baseado em suas promessas bíblicas. Desde então, tenho experimentado um tipo diferente de cristianismo. Antes disso, minha experiência com Deus era trabalhosa e difícil, mas agora encontro alegria e segurança. Lamento minhas perdas pessoais devido à falta do Espírito Santo, diz o autor. Lamento as perdas em meu casamento, família e as perdas nas igrejas nas quais eu servi como pastor. Quando me dei conta disso, pedi ao Senhor que me perdoasse. Infelizmente, é verdade que não podemos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Também devemos lembrar que as deficiências espirituais dos indivíduos diminuem ou se multiplica na família e na igreja de acordo com a quantidade de membros. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos a fim de que outros não cometam o mesmo erro que eu cometi. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: através de uma relação íntima com Jesus podemos nos tornarmos participantes da natureza divina, através de suas grandiosas e preciosas promessas. Isso também significa que o Espírito Santo nos é concedido através de promessas. As promessas podem ser comparadas a cheque em branco. Podemos retirar dinheiro de uma conta ao apresentar um cheque assinado pelo dono da conta. Como filho de Deus, podemos fazer saques usando cheques, que é promessas assinadas por Jesus. Não nos serviria de nada apresentar nosso próprio cheque, mesmo que fosse feito por um artista. Precisamos de cheques que foram assinados pelo dono da conta. Existe outro motivo pelo qual podemos nos animar a orar baseado em promessa. O poder da palavra de Deus. Por que Jesus, quando estava na cruz, orou 3 vezes utilizando o verso de Salmo? Por que ele se defendeu das tentações de Satanás no deserto utilizando versos bíblicos? Como está em Mateus capítulo 4, verso 7 e 10? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o Criador, sabia que havia poder na palavra de Deus. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder. Sim, a vida de Deus, pela qual o mandamento pode ser cumprido, realizar o que é a promessa. Que declaração maravilhosa! O poder de Deus e a sua vida estão em todas as suas promessas para nos transformar. Quando oramos baseado em suas promessas, estamos utilizando a palavra de Deus. Isso está escrito sobre a palavra de Deus. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Isaías 55, verso 11. Assim como a chuva cai, sabe? Você vê que ela surge efeito, né? Fica bonita a natureza. Eu pretendo clamar pelo Espírito Santo somente através de promessa. Ao orar desta maneira, posso estar seguro, pois tenho a certeza através da promessa encontrada em 1 João capítulo 5, verso 15, de que receberei o Espírito Santo. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que teremos nossa oração respondida. Quando oro sem estar firmado em sua promessa, apenas posso desejar de que Deus atenda o meu pedido. É melhor investir nosso tempo em oração baseada em promessa e ter um dia abençoado, do que ao final do dia reclamar por suas falhas e pedidos não atendidos. Recebi um e-mail que foi escrito com muita alegria. Nunca pensei que fosse possível ver uma diferença tão grande ao orar pedindo pela direção de Deus durante o dia baseado em suas promessas, ao invés de orar por minhas próprias palavras. As promessas sempre foram muito importantes para mim. Sempre acreditei nelas, mas nunca havia rogado por elas diariamente. Minha vida com Jesus tomou uma dimensão mais profunda, mais alegre, mais confiante e mais serena. Agradeço a Deus por isso. Por essa razão, decidi compartilhar um exemplo de uma oração sobre o desenvolvimento do Espírito Santo baseado em promessas.
Claro que a oração pode ser mais curta. É importante aprendermos a orar tendo a palavra de Deus como fonte. Entretanto, o ponto principal é que a nossa fé se fortalece através das promessas, de maneira que depois de orar, possamos ter a segurança de que recebemos o Espírito Santo. Receberemos o Espírito Santo quando cremos em nossa oração, baseado no quê? Na palavra de Deus. Então esse é o segredo. Então, porque quando nós oramos ali pronunciando nossas próprias palavras, nós vamos estar confiando em nós mesmos. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nossa palavra não vai estar vazia assim no ar, mas está alicerçada ali, a nossa fé na palavra de Deus. Essa é a mensagem. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que vocês compartilhem esse vídeo e essa verdade com as pessoas. E um abraço.